Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Um dia que eu confesso que ainda toca o meu coração. Meu falecido pai hoje estaria completando mais um ano de vida. Faz 4 anos desde que meu pai foi enterrado, desde que eu coloquei o corpo dele na sepultura. Hoje ele estaria fazendo 80 anos se estivesse conosco. Mas a memória dele e os seus ensinamentos continuam bem firmes aqui na minha mente, no meu coração. Eu oro a Deus todos os dias para que Ele faça com que eu seja tão fiel a Ele quanto meu pai foi em vida. Espero muito em breve, na manhã da ressurreição, me reencontrar com meu querido pai. Por isso hoje meu coração está apertado. Mas de qualquer forma, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus como meu pai amava fazer enquanto estava entre nós. O tema que estudaremos será Identificando a Besta, parte 1. O texto base para o nosso estudo, Apocalipse 13, versos 1 e 2, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 12, versos 3 a 5, vai nos dizer que o dragão tinha como objetivo destruir o filho da mulher no momento em que a mulher, que estava grávida, prestes a dar à luz, no momento em que o menino nascesse. E esse menino ele teria poder e autoridade para reger as nações com um cetro de ferro. Ele está, portanto, esperando o menino nascer, esperando que agora, na fragilidade de uma criança, ele conseguisse destruir esse filho da mulher, que é, na verdade, uma figura para o próprio Cristo. E quando vemos a forma como o inimigo trabalhou quando Cristo Jesus veio aqui à Terra, durante séculos ele esperou pelo nascimento de Jesus. Ele estudou as profecias relacionadas à chegada do Messias. No tempo do nascimento de Jesus, ele estava lá, pronto para poder tentar destruir Cristo Jesus, desde o primeiro momento, já utilizando a própria estrutura de Roma, através de Herodes, para poder perseguir as crianças que haviam nascido em Belém da Judéia e os infantes que foram assassinados de forma brutal por conta disso, numa tentativa de poder destruir o Senhor Jesus. O próprio Cristo acabou sendo crucificado por ordem de Roma. E você vai percebendo todo esse ódio do inimigo tentando destruir o filho da mulher. Entretanto, ele foi arrebatado para junto de Deus e tem poder e autoridade, está reinando ao lado do Pai. E agora o ódio do inimigo é canalizado contra a mulher e os seus descendentes. No primeiro momento ele persegue a mulher, e aí você vai encontrar a perseguição que foi movida à igreja cristã, à igreja apostólica. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que não foi porque Deus o protegeu, mas ele também foi perseguido, foi lançado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo, aliás, a revelação do Apocalipse e abençoando a humanidade até o dia de hoje por conta disso. Mas todos os demais pereceram pelo martírio da perseguição. O inimigo trabalhou utilizando tudo o que ele podia para poder tentar perseguir a mulher. Aliás, o arqui-inimigo de Deus, ele usa instituições políticas e ao mesmo tempo religiosas para realizar os seus propósitos. Num primeiro momento ele utilizou a Roma pagã, num segundo momento ele usou a própria Roma cristã, que havia se vendido para poder adquirir poder e autoridade, e então o dragão acabou utilizando essa mesma estratégia para poder conseguir chegar até ali. É interessante isso porque é um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, de Leroy Edwin, que diz assim: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares de Roma. Assim, a Roma pagã deu à besta a sua sede ou capital. E ainda um outro autor, que é Isaac Butts, ele declarou: ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu caminho para o bispo de Roma se exaltar acima de todos os homens da terra,
e acima do próprio Deus do céu. E ainda, de acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado, coroado sobre o túmulo destes. O que acabou acontecendo para que Roma, para que a besta que surgiu do mar agora, a ideia de mar, água, são povos e nações, o que o texto está dizendo é que esse poder, que a besta que surgiu do mar, é a besta que surgiu do meio do movimento das nações. Movimento das nações. O Império Romano estava se fragmentando. O imperador Constantino muda a sede da capital para Constantinopla, no sul da Turquia, na cidade de Istambul, ainda hoje. E o bispo de Roma, a partir desse momento, começa a ter destaque na cidade de Roma. E ele realmente se assenta sobre o poder. E ele toma algumas prerrogativas a partir daí, políticas e religiosas, mais especificamente a partir do ano 538, né? Quando finalmente ele assume alguns títulos que eram do próprio imperador, pontífice máximo, acima de tudo, para poder descrever-se a si mesmo. E agora ele começa a agir como a besta, que ela parece-se com um cordeiro, mas fala como um leão. É interessante isso, porque a besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue da Roma pagã e se torna um sistema mundial de adoração. Você vai para Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 4, que diz assim: então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bom, aqui você vai descobrir algumas coisas. Uma das cabeças dessa besta é golpeada, ela recebe uma ferida de morte. Nós já estudamos sobre isso há algumas semanas atrás, quando analisamos o que aconteceu. Teve o período de supremacia papal de 538 até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele invade o Vaticano, destrona o Papa Pio VI e tira dele o poder civil. Foi uma ferida de morte. A besta, portanto, foi golpeada de morte. Mas aqui o texto está dizendo que a sua ferida será curada. Então ela voltará a ter poder e autoridade, o mesmo poder e autoridade que ela tinha antes. Isso aqui é uma coisa que tem que ser visto de uma forma realmente interessante. Essa besta, ela não é uma pessoa, portanto, ela é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. E isso a gente tem que levar em consideração. Se você der uma olhada em Apocalipse 13, versos 1 e versos 6, você vai descobrir isso. Primeiro, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Agora, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. A gente não tem tempo para poder analisar isso tudo, mas eu achei muito interessante como o Mark Finley ele explica essa mesma situação. A Bíblia define blasfêmia em duas situações. Blasfêmia, ela pode ser identificada como uma dessas duas situações. Um ser humano comum que afirma ser Deus. Isso é uma blasfêmia. O indivíduo é um ser humano pecador comum e ele se afirma ter poder e autoridade divinas, prerrogativas divinas. E quando olhamos para o sistema, não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um sistema. O sistema papal, ele se autodenomina um sistema que tem mais poder e autoridade do que a Bíblia. Recebeu tanto poder e autoridade que ele pode fazer decretos, mesmo que sejam contrários ao que a Bíblia diz. O poder e autoridade do bispo de Roma é maior do que a própria Bíblia. E uma segunda questão que define, como a Bíblia define blasfêmia, um ser humano comum que reivindica poder de perdoar pecados. Isso aqui é um negócio tremendo. É interessante que o próprio sistema criado pela igreja apóstata, pela igreja papal, pela igreja católica apostólica romana, que até a época da Revolução Protestante só havia ela como igreja cristã.
mas ela se autodenomina como a única capaz de oferecer graça e perdão às pessoas. Para receber a graça de Cristo, você deve passar pelos ritos ministrados pela igreja. Por isso ela batiza crianças, por isso ela faz a comunhão, por isso ela faz a extrema unção, casamento. Tudo isso são mecanismos através dos quais a igreja administra a graça de Deus. A graça você não recebe diretamente de Cristo. Para receber a graça você tem que passar pela igreja. Isso é uma blasfêmia. Mais do que isso. Para receber o perdão dos pecados não adianta só você orar a Deus. Não. Você tem que vir até a igreja, tem que confessar os seus pecados a um padre. E o padre é que vai te absolver dos seus pecados. Você não pode ir direto a Deus. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo se autodenominou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é a fonte da graça. A carta aos Hebreus vai mencionar que há um caminho aberto da terra ao céu. E nós podemos ter acesso a Deus de forma ousada. Caminho esse que foi aberto por Cristo Jesus. Não dependemos de nenhum ser humano para poder chegar lá. E essas blasfêmias acabam definindo o sistema apóstata do papado. O papado romano ele tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmias. Ela afirma que os sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem prerrogativas de Deus na terra, de que ele tem prerrogativas divinas. Nós precisamos realmente olhar para isso tudo e entender que essa identidade da besta, ela precisa ser realmente clarificada. Você entende por que o inimigo quer que nós pensemos que a besta, ou que o número da besta, que a marca da besta é um chip ou um código de barras? É claro, enquanto você está pensando nessas bobagens, você perde de vista aquilo que a Bíblia realmente menciona a respeito do tema. Amanhã nós vamos identificar a besta, parte 2. Mas antes disso, eu gostaria de orar junto com você. Pai, sabemos que o inimigo trabalha de forma tremenda para tentar nos enganar. Não permita que nos deixemos enredar pelo inimigo. Nós nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, o Senhor nos guarde, para estarmos firmemente alicerçados na tua palavra e que nada nos engane. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?